Bom, recebo aqui o deputado federal reeleito e pela segunda vez, Aloysio Mendes, e sempre aumentando votação, 2014, 50 mil votos, 2018, 105 mil votos e agora mais de 126 mil votos. Deputado Aloysio Mendes, parabéns aí pela votação. Bom dia. Bom dia, Jorge, muito obrigado, bom dia aos ouvintes. E realmente é com um sentido de gratidão hoje que a gente vem aqui, né? Uma eleição muito difícil, né? Uma eleição talvez das mais difíceis que eu tenha participado eu pessoalmente. E sem dúvida nenhuma, esse reconhecimento do povo do Maranhão ao nosso trabalho é motivo de muito orgulho e a gratidão ao povo do Maranhão aumenta cada vez mais, Jorge. Realmente me sinto hoje aqui com a sensação do dever cumprido e mais do que isso, de estar correspondendo àqueles eleitores que acreditaram no Aloysio Mendes em 2014, 2018 e agora 2022, que o trabalho está sendo compreendido, está sendo respeitado e que eu tenho correspondido à confiança do povo do Maranhão. Como é que você atribui esse crescimento da votação? Quando você chegou, muita gente, não, chegou é só de um mandato, veio da Secretaria de Segurança, depois não vai se adaptar, não é político, não tem nem perfil, você dobrou a votação de 50 para 105 e agora já chega a 126 mil votos. Olha, Jorge, muito trabalho para começar, né? Eu tenho uma equipe pequena, mas uma equipe muito aguerrida e muito competente. E desde o meu primeiro mandato, você sabe da minha história, eu não sou político, não vim de uma família política, não tinha vinculação, era um profissional da área de segurança pública, de uma secretaria difícil. Muitos acham que o fato de ser secretário capacita você a um mandato eleitoral. Nós temos uma prova nessa eleição que não é bem assim, né? Muito pelo contrário, se você não tiver trabalho, não tiver realmente competência, o fato de ter ocupado a cadeira não lhe leva a lugar nenhum. E tive uma primeira eleição muito difícil, sem dúvida nenhuma, e era realmente considerado um azarão naquela disputa, mas eu fui para a minha reeleição muito consciente do que os 4 anos que eu tinha trabalhado, que o resultado iria aparecer. E apareceu. Eu fui o 4º deputado no Brasil que mais ampliou a votação do primeiro mandato para o segundo, e do Norte e Nordeste o primeiro. E o trabalho continuou, né? Mesmo numa eleição muito difícil, num formato diferente, sendo oposição ao governo do Estado, que torna uma eleição mais difícil, você sabe disso. Até porque o senador eleito foi o governador e o reeleito é o atual governador. Exatamente. Então eu sempre fiz oposição, claro, uma oposição responsável, né, ao governo Flávio Dino, né? Tive um candidato que nós lançamos também, que competiu muito bem, e aqui eu faço um registro que eu acho que o grande vencedor dessa eleição é Laes Bonfim, né? Um candidato que ninguém depositava nenhum tipo de esperança nele, que fez um grande trabalho, mais de 25% dos votos do Estado do Maranhão mostra que hoje é uma liderança consolidada no Estado. E a campanha ficou muito difícil, porque além da minha campanha, eu tive a campanha do Laes Bonfim. Mas o povo do Maranhão reconheceu o trabalho feito durante 4 anos, fui considerado o melhor parlamentar dessa legislatura, e parlamentar, digo, entre deputados e senadores, avaliado pelo ranking dos políticos, que é o instituto mais acreditado no Congresso Nacional para isso. Então, eu acho que o povo do Maranhão reconheceu o trabalho, viu o trabalho do deputado Aloysio Mendes, e esse trabalho que a gente iniciou lá em 2014, continua em 2018 e vai continuar agora em 2023, Jorge. Foi mais difícil esse ano por conta de não ter coligação? Foi a primeira eleição que vocês disputaram assim, só o partido. Como é que foi essa situação? Sem dúvida, para mim, foi a eleição mais difícil que eu participei. O formato dessa eleição, diferente de todos, ela traz alguns componentes que não dependem só do seu desempenho pessoal. Eu tinha segurança de que eu teria mais votos do que tive na outra eleição. Mas você precisa também avaliar os outros integrantes do seu partido, né? E é muito difícil. E o quociente também. O quociente eleitoral aumentou também significativamente. Mas com tudo isso, e sendo oposição ao governo do Estado, quando você está numa campanha dessa na oposição, os instrumentos que o governo tem para dificultar a composição da sua chapa são muito grandes. Eu tive esse tipo de problema, mas conseguimos com muita competência, com a ajuda dos amigos, com um grupo forte político que hoje consolidei no Maranhão, superar essa dificuldade, e fomos com todas essas dificuldades o quinto partido que mais teve votos nessa eleição. Então eu reconheço isso como um bom trabalho da minha equipe, isso não é um trabalho do deputado Aloysio Mendes, de toda a sua equipe, as colocações, as posições que eu consegui ocupar no Congresso Nacional e principalmente ao reconhecimento do povo do Maranhão, a que eu tenho um grande sentimento de gratidão. Rodrigo Bonfim, que não é parente do Laes Bonfim, o Laes sempre brincava aqui com ele quando vinha na entrevista. Rodrigo. Até se parecem. É de longe, né? Bom dia, deputado, obrigado pela participação, antes de tudo, parabéns pela votação. E, dada essa expressiva seleção por parte do povo para ingressar na Câmara dos Deputados e levando também em consideração esse crescimento exponencial de Laes Bonfim aqui no Estado, como é que o senhor projeta o PSC para os próximos anos aqui no Maranhão? Olha, nós estamos ainda avaliando o desempenho, principalmente do PSC no Estado do Maranhão, que sem dúvida nenhuma foi a grande surpresa dessa eleição, né? Temos hoje, indiscutivelmente,
uma nova figura política, que é o Laércio Bonfim, no cenário estadual, que não pode ser de forma nenhuma descartado hoje como um projeto para o futuro. E vamos agora ter uma reunião. Agora, nesse primeiro momento, nós estamos tratando de prestação de conta, regularização dos nossos candidatos, organização do partido, mas vamos ter já em novembro uma reunião com todos os integrantes do PSC para discutir o próximo ano. Tenho certeza que o PSC será um player importante nas próximas disputas para as prefeituras e também para 2026, não tenho dúvida nenhuma disso. Vamos nos organizar para isso e com certeza teremos, como já fomos nas duas últimas eleições, um partido em crescimento no Estado. Quando eu assumi, Rodrigo, o PSC, nós tínhamos um prefeito e 32 vereadores. Hoje o partido tem mais de 16 prefeitos e somos 264 vereadores. Então, foi o partido que mais cresceu nos últimos 3 anos no Maranhão. E agora, com o resultado da eleição, eu tenho certeza que o PSC se consolidou como uma força política no estado do Maranhão. 2 deputados estaduais, né? O Fernando 2 estaduais e o Wellington, né? Exatamente, 2 deputados estaduais. E mais o federal. E o senhor é um dos candidatos, ou melhor, um dos deputados mais próximos do presidente Jair Bolsonaro aqui do Maranhão. O senhor continua apoiando ele nesse segundo turno? Está em campanha? Como é que está essa situação? Jorge, acho que na política o que mais se conta é você ter posição e lealdade. E gratidão. Eu tenho alguns momentos muito importantes na minha vida política. Eu lembro no episódio do voto do impeachment da presidente Dilma. Eu nunca fui eleitor do PT, nunca votei no PT. Tenho respeito pelo partido, mas não fui nunca um aliado do PT. Mas naquela oportunidade, talvez eu tenha dado o voto mais importante da minha carreira política, quando eu votei contra o impeachment. Por várias razões que não vale aqui dizer, mas principalmente por uma. Porque eu havia dado a minha palavra que eu iria votar contra. Porque naquele momento eu era líder de uma bancada de 17 deputados que tinham conseguido se posicionar bem dentro do cenário nacional, e eu tinha dado, em nome da minha bancada, a minha palavra que trabalharia contra o impeachment. E contra tudo e todos, inclusive os membros da minha equipe, eu mantive a minha posição e a minha palavra. Acho que isso na política é um patrimônio que você não pode abrir mão. E isso fez com que a minha imagem no Congresso Nacional fosse de um homem cumpridor de palavras, que eu acho que é um patrimônio muito raro hoje no Congresso Nacional, né? E isso eu tenho feito aqui no estado do Maranhão também. Falta isso na política? Demais, demais. A gente observou nessa campanha por posição. E eu tenho hoje, e não posso negar, uma grande gratidão ao presidente Bolsonaro, né? Eu sou vice-líder do governo dele no Congresso e na Câmara Federal. Em 31 anos não existe nenhum deputado que tenha sido no mesma legislatura líder no Congresso e na Câmara. E eu sou líder no Congresso e na Câmara. O presidente Bolsonaro me deu instrumentos para que eu pudesse realmente fazer uma política proativa no Maranhão, levando recursos para os meus municípios. Eu tenho lealdade ao presidente Bolsonaro e vou fazer a campanha dele aqui no segundo turno, né? Tenho esse desejo, estou trabalhando nesse sentido, porque eu acho que posição na política, palavra e lealdade são coisas raras, mas que têm um resultado muito positivo. Então, estou fazendo a campanha do presidente, estarei ao lado dele, tenho muita esperança na vitória do presidente Bolsonaro, que acho que tem feito um excelente governo, tem errado em alguns momentos, ele mesmo reconhece isso, e eu sou um dos críticos que cobram muitas vezes dele algumas posições, mas eu acho que no cômputo geral tem feito um bom governo, vendo o cenário nacional e mundial, né, a inflação no Brasil refluindo, o combustível aqui caindo, quer dizer, ele tem acertado muito e errado pouco. E eu acredito que é um governo que merece a oportunidade de continuar mais 4 anos, sem pandemia, sem esses fatores externos que levaram o mundo a esse colapso, né? Então, continuarei fazendo a campanha do presidente Bolsonaro, estarei ao lado dele e tenho muita esperança de que ele seja o nosso próximo presidente. Mas, rapidinho, Rodrigo, só para não sair da pauta, lhe incomoda, como aliado do presidente, defensor da sua reeleição, o fato do PT aqui no Maranhão estar trabalhando, fez reunião sábado, foi sexta-feira à tarde, com 10 partidos. E o partido do presidente aqui, o PL, que teve a deputada federal mais votada, o presidente do partido o terceiro mais votado, e está inerte, parece que não tem campanha no segundo turno. Olha, eu acho que cada um responde pelas suas atitudes e pelos seus atos, né? Eu acho que esse tipo de político que se esconde nas sombras, nas penumbras e que só aparece quando é do seu interesse, tem vida curta na política, né? Eu acho que a política tem mostrado nos últimos anos que esse tipo de atitude, de postura, não tem vida longa, né? Eu acho que cada um tem que responder pelos seus atos. A minha posição é de gratidão ao presidente Bolsonaro, é gratidão ao governo do presidente Bolsonaro e, principalmente, de empenho e dedicação na sua reeleição. Eu posso responder por mim. Eu acho que os outros têm que responder pelas suas atitudes ou pelas suas omissões.
Bom, voltando sobre esse ponto da articulação na Câmara junto ao governo Bolsonaro. Bom, na Câmara tivemos Vitor Hugo à frente da liderança por parte do presidente na Câmara e hoje temos Ricardo Barros. No Senado, tínhamos há pouco tempo Fernando Bezerra, né? Também já foi trocado, mas o senhor permaneceu. Extremamente importante ter de forma sólida, né, essa articulação com o presidente Bolsonaro e também com as suas linhas de governo. O senhor acha que isso é um ponto determinante para essa legislatura que vai começar em 2023? Inclusive pode ser um dos nomes, caso o presidente queira fazer uma dança de cadeiras no que diz respeito à questão da liderança na Câmara. O senhor se vê com extremo potencial para assumir uma liderança por parte do presidente Bolsonaro na Câmara aí nos próximos meses? Olha, Rodrigo, eu tenho uma posição muito tranquila. Eu sou um jogador para qualquer posição. Sou muito leal àqueles que me são leais. Estou à disposição do presidente Bolsonaro para qual posição ele achar interessante que eu ocupe no Congresso. Agora, uma questão que valoriza muito essa minha questão, eu sou talvez hoje o único representante do governo Bolsonaro que tem interlocução com a esquerda. Muito em função daquele voto dado contra o impeachment. Então, eu sou um deputado federal hoje, da base do governo, vice-líder do Congresso, vice-líder da Câmara, que tem amplo e total diálogo com a esquerda, com o PT principalmente. Então, isso me capacitou para, nos momentos mais difíceis do Congresso Nacional, poder abrir portas importantes para aprovação de projetos de interesse do país. Talvez por essa questão eu tenha sido escolhido vice-líder no Congresso e na Câmara Federal. E tenha sido mantido durante esses 4 anos, a despeito da troca de várias cadeiras, por causa dessa minha capacidade de articulação e de diálogo com qualquer força dentro do Congresso. Claro que isso é um patrimônio difícil hoje no Congresso. A radicalização que a política tomou torna esse tipo de político muito raro hoje, que tenha diálogo tanto na direita quanto na esquerda, que seja respeitado tanto na direita quanto na esquerda. Um exemplo que eu vou lhe dar. Eu fui eleito presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado do Congresso Nacional, que ela é rachada. Parte dela é composta pela esquerda e parte pela direita. Eu fui eleito pela unanimidade dos membros da comissão, coisa não acontecida há 40 anos. Isso mostra que eu tenho respeito da minha base, do meu segmento, que é centro-direita, mas sou respeitado pela esquerda, porque eu não faço da Comissão de Segurança Pública um instrumento para combater esse ou aquele segmento. Então, isso é muito importante no Congresso. Você poder se posicionar, ter suas posições, mas ter as janelas e as portas abertas para conversar com o outro lado. Porque a política é isso, é a arte de conversar e de negociar. E talvez esse seja o maior patrimônio que eu tenha hoje dentro daquela casa. Com perdão do trocadilho, né? Segurança contra o fanatismo. É isso aí. Hoje, um dos assuntos mais comentados da eleição, só quando chegou aqui estava tendo até um áudio de um ouvinte, foi as pesquisas eleitorais. E erraram bastante as pesquisas eleitorais. E aqui até que a IPEC acertou dentro da margem de erro, cravou, criticaram muito, dizendo que o Laes estava em segundo, que era fake news, e apareceu o Laes em segundo. Mas eu lhe pergunto, o senhor foi um dos 2 maranhenses deputados que assinou, o senhor e o pastor Gil. Qual o caminho e por que o senhor assinou a CPI das pesquisas? Jorge, eu acho que essa questão de instituto de pesquisa precisa ser melhor discutida no Brasil. Você fez uma observação aí sobre a IPEC já na véspera da eleição. Mas o IPEC tinha 15 dias antes botado o Laes Bonfim abaixo de Edivaldo Holanda com mais de 10 pontos percentuais. Né? Então eu acho que esse instituto de pesquisa precisa se estudar o motivo de tantos erros que têm acontecido. Não é nessa eleição, isso já vem de tempos atrás. Eu acho que a metodologia, a forma e a fiscalização desses institutos é necessária, né? A gente sabe que há uma tendência muito grande de parte dos eleitores de votar com aquele dado que vai ganhar. E essa sinalização que as pesquisas começam a construir durante o processo eleitoral são muito prejudiciais se elas não forem realmente baseadas em dados técnicos e científicos. E me parece que a quantidade de erros acontecidos nos últimos anos merece uma atenção especial. O que é que a gente pretende com essa CPI? É estudar mais profundamente a formação, a capacitação e a metodologia usadas pelos institutos de pesquisas. E botar uma certa, vamos dizer assim, uma linha de código seguinte, aqueles institutos que têm um histórico de erros subsequentes que sejam impedidos de continuar nesse ramo, como qualquer atividade profissional.
Se você tem um médico que erra mais do que acerta nas cirurgias, ele tem que ser impedido de trabalhar. Se você tem um advogado que perde muito mais causa do que ganha, alguma coisa precisa ser feita, né? Então, algum tipo de controle, de crivo com relação aos institutos precisa ser feito, porque eles são indutores de grande parte dos eleitores. Eles têm uma responsabilidade muito grande com a democracia. E não se pode continuar permitindo que esses erros continuem acontecendo da forma como estão acontecendo. Fora a CPI das pesquisas que pode acabar se desenhando aí futuramente, existe também algum entendimento junto à sua base de encaminhar um projeto de lei, de se criar um projeto de lei buscando, no caso, regular, ou então até mesmo colocar limites no que diz respeito à questão da divulgação desses resultados? Olha, já existem 2 projetos nesse sentido, mas eu acho que a CPI é importante porque nós precisamos entender onde é que está a falha. Se ela é uma falha, se ela é má fé, se ela é feita com dolo. A gente entendendo qual é o problema, o projeto de lei seja mais específico para atender aquele problema. Eu acho que nós precisamos fazer uma radiografia, abrir os institutos de pesquisa, entender as entranhas desses institutos. A hora que a gente entender o que é que está acontecendo, pode ser incompetência, pode ser má fé, pode ser dolo, pode ser outro fator. Então, a gente entendendo a razão desses erros subsequentes, porque não é dessa eleição, não é da eleição passada, isso já vem acontecendo há algum tempo no nosso país, nós vamos entender qual é o problema e aí atender especificamente aquele problema de que forma a gente pode regulamentar mais esses institutos. E o papel do Tribunal Superior Eleitoral? Porque durante o período eleitoral a gente sabe que as pesquisas têm que ser registradas e tudo mais, e de uma forma ou outra, o crivo do Tribunal Superior Eleitoral em uma pesquisa dessa, pesquisa foi registrada, está lá tudo oficialmente, é confiável. O papel do Tribunal Superior Eleitoral também, no que diz respeito à questão do referendamento em relação a essas pesquisas, também precisa ser apurado, conversado? Olha, o TSE ele se baseia em critérios técnicos, né? O Instituto encaminha qual foi a base de pesquisa, qual foi a metodologia, e desde que elas estejam dentro da lei, ela é registrada. O problema aqui é de que forma que isso é feito. Quer dizer, como é que o entrevistador vai para a rua, o que é que ele pergunta, de que forma ele pergunta, qual é o intuito disso. Tudo isso pode ser mascarado. Qual a abrangência? Abrangência, quer dizer, às vezes você faz, por exemplo... Num bairro onde tem... Isso que eu vou dizer aqui, fazer um exemplo claro aqui. Numa pesquisa do IPEC, que é o Exibop, que é o instituto talvez mais acreditado no Brasil, feita 20 dias antes da eleição aqui, onde aparecia o ex-prefeito Edivaldo Holanda com 10 pontos à frente do nosso candidato Léo Bonfim. Só podia ter sido feita essa pesquisa em São Luís. Não havia outra razão. Nós que estávamos andando no Maranhão, o candidato Edivaldo Holanda, a quem eu respeito muito, mas fora de São Luís, da região metropolitana, a gente não via voto dele. Então o Instituto se baseou única e exclusivamente pelo nosso entendimento em pesquisas feitas majoritariamente na região metropolitana. E isso acabou induzindo o eleitor a um erro, de que o nosso candidato estava em 3º, 4º lugar, né? Então é preciso ter seriedade nessa questão das pesquisas. Nós sabemos no Brasil, no brasileiro, ele tem muito isso de aquele negócio, muita gente decide o seu voto nos últimos dias e quer votar no candidato que vai ganhar, porque não quer perder o seu voto. Então a seriedade dos institutos é fundamental para a manutenção da nossa democracia, da liberdade da escolha do nosso voto. Então, o que nós queremos não é criminalizar, não é dizer que acabar com os institutos, mas é simplesmente que os institutos tenham credibilidade, seriedade nas suas avaliações e que o povo possa acreditar naquilo que está vendo quando são divulgadas as pesquisas. O senhor se reuniu no fim da semana passada com o Anderson Torres, ministro da Justiça. Já dá para dar um spoiler, o que vem por aí? Que o senhor botou lá que tinha novidades, o que tem para cá, para o Maranhão? Não, o ministro Anderson Torres é um amigo meu de muitos anos, trabalhamos juntos, né? E eu tenho frequentemente estado com ele, tem sido um grande parceiro. Eu sou hoje um dos representantes da Polícia Federal no Congresso, né? Tenho muito orgulho disso, né? De ter o apoio, de ter o respeito dos meus colegas. E sempre discuto com o ministro sobre as políticas da Polícia Federal, que eu considero hoje uma das instituições mais acreditadas no Brasil. E o ministro tem um projeto de revitalização da Polícia Federal, de modernização ainda mais da nossa instituição. E nós temos discutido isso no âmbito do Congresso Nacional. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública e esse projeto passa pela Comissão de Segurança Pública, né? Então o ministro foi me falar de quais são os seus planos para essa talvez mudança de paradigma dentro da Polícia Federal e fomos discutir e analisar alguns pontos, porque a ideia do ministro é mandar ainda esse ano para o Congresso Nacional, através da comissão, a nova lei orgânica da Polícia Federal, porque por incrível que pareça, nós temos uma instituição com 75 anos, é uma instituição hoje respeitada no mundo todo e que não tem uma lei orgânica, né? É uma coisa assim absurda, né? Então, discutindo isso, e essa lei orgânica servirá de modelo e de base para as outras polícias que também não têm uma lei orgânica. A nossa Polícia Civil não tem, a nossa Polícia Militar não tem o seu. Então, a ideia do ministro é que a gente encaminhe ainda esse ano, além desse, outros projetos, né,
de modernização da Polícia Federal, aos modos das polícias mais modernas do mundo, o FBI, a Gendarmerie. Então o ministro está com um projeto muito bom, muito interessante, que está sendo finalizado, foi agora sobrestado por causa das eleições, mas passado esse período a gente vai já encaminhar para o Congresso, através da Comissão de Segurança Pública, muitos projetos de interesse da nossa Polícia Federal. E aqui no Maranhão eu fui novamente discutir com ele a construção da nossa sede, recursos esses que eu já aloquei no orçamento do ano passado. O projeto básico já está bem adiantado, né? E nós pretendemos ainda, talvez até o início do ano que vem, iniciar a construção da nova sede da nossa Polícia Federal no Maranhão, que é um dos poucos estados que não possui ainda uma sede própria. Então, dentre tantos assuntos, esses foram os que foram tratados. Deputado, além da pesquisa, e isso todo ano acontece, nós tivemos também aqueles candidatos que acabam tendo mais votos do que outros que não se elegem, a chamada proporcionalidade. Toda vez um ou outro é prejudicado e às vezes é muito difícil explicar para o eleitor. Queria ouvir sua opinião a respeito, se é a favor de como funciona hoje, da proporcionalidade, ou efetivamente os mais votados deveriam ser eleitos, e se há algo no Congresso, na Câmara, de que isso possa ser modificado numa eventual discussão de legislação eleitoral. Jorge, uma coisa que você falou agora foi muito interessante. Eu, desde a minha primeira eleição, e eu falo aqui muito tranquilo, porque a minha primeira eleição, eu não fui o mais dos 18 mais votados, né? Uhum. Eu fui o 20º mais votado e consegui o mandato. Eu tive quase 51 mil votos, teve gente que teve 89 e não se elegeu. Eu sempre entendi que esse critério não é justo, né? Eu me beneficiei dele, mas não entendi como justo. Eu, no meu primeiro mandato, já empunhei uma bandeira no Congresso Nacional sobre o famoso distritão, porque eu acho que é mais justo, o eleitor entende melhor. Os mais votados serão os mais eleitos, né? E, inclusive, agora, no ano passado, capitaneei e fui o representante de coleta de assinaturas para aprovar novamente o processo de distritão. Nós perdemos por apenas 11 votos. Né? Porque é difícil mostrar para o eleitor, é difícil entender que um candidato tenha 100 mil votos, não se eleja, e outro tenha 50 e se eleja. Né? Além do que, uma grande injustiça, porque eu acho que a representação popular se baseia justamente nisso, na quantidade de votos, é um sistema muito perverso. Né? Nós tivemos candidatos muito bem votados nessa eleição e que não alcançaram o seu mandato, e outros muito pouco votados que estão com mandato. É difícil para a sociedade entender, eu acho que a democracia não se faz assim, eu acho que a democracia é a quantidade de representantes que você vem, baseado nos votos, e vou de novo encampar essa luta, porque eu estive agora em Brasília essa semana, e o sentimento de todos os deputados, inclusive aqueles que votaram contra o distritão, ou o novo modelo, né, que não seja esse aí, que eu acho muito perverso, de que uma eleição de novo nesse formato, ninguém resiste. É uma eleição muito mais cara, muito mais difícil. Infelizmente, você fica sujeito a muitas chantagens durante a eleição, porque você monta um partido. Perfeito. Você precisa contar uma quantidade de votos dentro daquele partido. No meio do caminho, alguém desiste ou então cooptado, ou então é chantageado, ou então vou dizer, olha, eu só vou ser candidato se eu receber. Então, cria-se um sentimento muito ruim. Você não vai fazer Você não depende só dos teus votos. Isso. E outra coisa, você além de fazer a sua campanha, você tem que ficar preocupado com a campanha dos outros, né? E eu acho que não é esse o sistema ideal, não é esse o sistema que o Brasil entende como ideal e que o povo entende. E eu acho que a representatividade, a pessoa entende, olha, se aquele candidato foi mais votado, ele merece o mandato, né? Então eu acho que hoje há um sentimento diferente dentro do Congresso. Nós tivemos uma renovação de quase 50%. Muitos deputados de mandato não se elegeram por causa desse sistema e muitos se elegeram por muito pouco, né? Então entenderam que não é um sistema adequado. Ele é um sistema que é muito perverso, ele é muito sujeito à chantagem, às cooptações e que não faz bem para a democracia. A democracia pressupõe que aquele mais votado assuma o seu mandato. Então eu vou de novo nesse mandato, como fiz no mandato passado, empunhar essa bandeira. Já tenho conversado com muitos colegas, os que se elegeram agora, os que se reelegeram, que nós precisamos discutir de forma muito clara e efetiva, já no primeiro ano, não deixar isso para daqui a 3 anos, como aconteceu agora, um novo modelo. Um modelo que seja mais simples, mais tranquilo e que o eleitor compreenda e aceite como um modelo ideal. Distritão misto ou puro? Eu acho que os dois são interessantes. Eu acho que o misto, num primeiro momento no Brasil, seria mais difícil. Mas o puro, com uma etapa para você caminhar para o misto, seria ideal, né? Eu acho que a gente precisa implantar um sistema de distritão no Brasil. Eu acho que o puro, hoje, seria mais fácil de implantar e que o eleitor entendesse. Mas como uma etapa para você caminhar para o distrital misto, que eu acho o mais democrático e o mais correto a médio e longo prazo. O senhor trouxe muitos benefícios para o Maranhão com as suas emendas nesses últimos anos, independente do governador não ser do seu lado. E, visivelmente, o senhor sempre deixou claro isso.
mas só tinha candidato, o candidato ficou em segundo, mas me parece que a relação com o governador agora, que foi reeleito, o Carlos Brandão, é melhor do que tinha com o Flávio Dino. Isso, de certa forma, ajuda na interlocução e trazer, buscar mais recursos para o Maranhão? Sem dúvida nenhuma, Jorge. Eu queria botar aqui uma questão que é muito importante. Eu fui oposição ao governador Flávio Dino, uma oposição responsável. Eu não era daqueles que subia e atacava de forma irresponsável por qualquer ação. E digo mais, no primeiro ano do meu mandato e do governador Flávio Dino, eu tentei, inclusive, ajudar o governo. Eu vou te dizer aqui uma coisa que foi o divisor de águas para que eu entendesse que o governo não queria a minha ajuda. No meu primeiro ano de mandato, eu como membro da área de segurança pública e por ter questionado muito a questão de como secretário de segurança pública nunca ter tido uma emenda para a área de segurança pública federal. Cobrei muito isso durante o meu mandato e era uma realidade do Maranhão. É verdade. Em 40 anos, nunca se... Só foi para a Assembleia, né? Teve Foi, até um... exatamente. E aí, nunca... vocês estão falando aqui, mas não tem nem emenda para... Nem estadual, nem federal, federal, não. E assim, o meu primeiro ano de mandato, eu sendo eleito, oposição ao governador Flávio Dino, chamei o comandante da Polícia Militar e disse, olha, eu quero fazer uma emenda para a área de segurança pública. E fiz uma emenda. Até como um teste para ver a que grau de relacionamento nós poderíamos manter. E eu vou te dizer, fiz uma indicação de R$1 milhão para aquisição de viaturas da Polícia Militar e o Estado nem cadastrou a emenda. Você sabe que você faz a indicação, essa emenda precisa ser cadastrada, empenhada, e a partir daquele momento eu vi que seria impossível trabalhar, né? Porque esse não era um ato de hostilidade ao deputado Aloysio Mendes, mas à sociedade maranhense, ao povo do Maranhão, estava querendo colaborar com a segurança, que é um problema que a gente precisa ter uma atenção, e eu tinha uma obrigação para isso. E a partir daí, a partir desse momento, eu passei a apoiar as guardas municipais, botando recursos para aquisição de viaturas para as guardas municipais, porque era a forma de eu continuar naquele meu discurso de apoiar a segurança pública. Então essa foi uma demonstração clara de que, da minha parte, houve uma tentativa de ajudar o governo, mesmo sendo da oposição, né? E que, infelizmente, isso não pôde prevalecer. Continuei fazendo meu trabalho, apoiando os municípios, como eu sempre fiz, mas vi que não tinha as portas abertas, independente da minha posição política, de ajudar o Estado do Maranhão através de emendas de minha autoria. E continuei trabalhando com os municípios. Com o governador Brandão, eu acho que essa etapa fica para trás. Eu tenho uma amizade com o governador Brandão de mais de 26 anos. Sempre tive um diálogo franco com ele e aberto. Nós estivemos em campos opostos nessa eleição, mas de forma respeitosa. Ele sabe do respeito que eu tenho por ele e eu sei do respeito que ele tem por mim, né? Inclusive, assim que ele se elegeu, fiz uma ligação a ele, parabenizando, me botando à disposição, embora estejamos em campos opostos, né? E me botando hoje dentro do Congresso Nacional com a posição que eu tenho lá para ajudá-lo no que for possível. E na eventualidade de um governo do presidente Bolsonaro, com quem eu tenho uma proximidade muito grande, de abrir as portas do governo, tenho certeza que o governador Brandão não irá cometer o erro que o governador Flávio Dino fez, de virar as costas para o governo federal, porque o governo do Estado do Maranhão não é dele, é do povo do Maranhão. E o Maranhão foi penalizado, de uma certa forma, pelas atitudes do governador Flávio Dino. O governador Brandão tem uma visão diferente, tenho certeza de que, independente do resultado da eleição, ele irá sentar com o novo presidente da República para tratar de assuntos do Maranhão e eu estou à disposição dele e disse isso a ele. Então eu acho que se inaugura uma nova etapa, né? Embora não tenha sido eleito no grupo do governador Brandão, tenha lançado um candidato contra ele, tenho um respeito grande por ele, como sei que ele tem por mim, e nada impede que nós tenhamos uma parceria em prol do governo do Estado do Maranhão e principalmente do povo do Maranhão. Deputado Aloysio Mendes, deputado federal reeleito pela segunda vez, queria lhe agradecer gentilmente por ter tirado aí um tempinho para vir aqui conversar com a gente, desejar sucesso nessa nova empreitada, que o senhor continue aí trabalhando pelo povo do Maranhão. Obrigado. Jorge, eu que agradeço mais essa oportunidade ao Rodrigo e aos ouvintes e dizer para mim que o meu sentimento hoje é de muita gratidão ao povo do Maranhão, por tudo que me deu. Vocês sabem que eu não sou maranhense, eu nasci em Minas Gerais, mas estou há mais de 30 anos no Maranhão, tenho filhos maranhenses. Escolheu ser maranhense, né? Eu escolhi, a gente não escolhe onde nasce, quem escolhe é Deus, né? Mas a gente escolhe onde quer construir nossa família, passar nossa vida, e eu escolhi e fui muito bem acolhido pelo povo do Maranhão. Eu não tenho palavras para agradecer todo o carinho que o povo do Maranhão me deu. E não tenho como retribuir ao povo do Maranhão, a não ser com isso. Muito trabalho, muita dedicação e orgulhando cada voto que eu tive no povo do Maranhão, com uma atuação no Congresso, como tenho feito até hoje. Muito obrigado a você pela oportunidade, espero ter outras aqui para discutir outros assuntos. Vamos passar o segundo turno, quem sabe teremos novidades aí a partir de novembro, tá bom? Aloysio Mendes, deputado federal reeleito do Maranhão, conversou com a gente aqui no Ponto Final de hoje.